Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading. Eu sou a Edilza Pinheiro e hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre alguns termos que a gente usa bastante dentro da manipulação de mercado, ok? Então vamos lá, sem delongas, estou aqui no SHA-USD, quero mostrar para vocês a diferenciação no termo apenas e na forma que você vai falar, dependendo de onde você vai pegar estas entradas, certo? Então nós temos aqui um falso breakout e um boss, ok? Então, quando é que você vai usar o termo falso breakout ou um boss? Quando você estiver querendo fazer uma entrada, principalmente se você estiver num topo, você vai querer fazer vendas, não é isso? Então, você vai usar esta terminologia quando um topo, né, ele for falsamente rompido, ou seja, ele foi rompido, só que ele retornou. Então, isso aqui ocorreu um falso breakout porque você pegou, por exemplo, esta venda, nesta manipulação, num topo que não faz parte de uma mesma estrutura. Foi um topo que você marcou, né, aguardando o preço retornar na região para fazer a sua entrada. Então, isso daqui é um falso breakout. Diferente do boss, né, que apesar de o boss também ocorreu um falso breakout ou fake out, só que tem esta terminologia de boss, né, que é a quebra da estrutura, break off structure. Por quê? Porque faz parte da mesma estrutura, né? Ou seja, olha, de uma mesma pernada, de uma mesma movimentação que foi quebrada, né? Diferente de um topo ou de um fundo, onde você vai usar o falso breakout quando romper uma resistência, né? Ou um suporte, certo? Então, por isso que a gente usa a palavra boss, né? Que é a quebra de uma estrutura. E quando o boss ele é quebrado, aí sim acontece o quê? Um fake out, né? Um falso breakout também a partir do boss. Mas quando você estiver numa quebra de uma mesma estrutura, você fala que você está aguardando um rompimento de um boss, ou opa, ocorreu um boss, vou aguardar o fechamento desse boss para baixo, né? Vamos aguardar o retorno do preço abaixo da linha do boss para que eu possa fazer uma entrada. Da mesma forma acontece no falso breakout. Você não quer entrar aqui no boss, se sente mais à vontade em fazendo a entrada após o rompimento, né, para baixo aqui, obviamente, da linha do falso breakout, beleza. Mas olha só, se você entrar nesta negociação, né, fazer um trade nesta negociação aqui, olha, no rompimento do boss, né, aguarda o fecha fora, o fecha dentro para fazer a entrada, para vender, né, vender mais caro aqui. O seu stop loss vai ser bem mais barato você fazendo uma entrada aqui no boss, na região de boss, do que você entrando na região, né, do falso rompimento do topo, né, do falso breakout. A sua entrada vai ser no rompimento ou no fechamento da vela, né, abaixo da linha. Olha onde vai estar o seu stop também. O seu stop vai estar no mesmo lugar de quem entrou no rompimento do boss, ok? Então, fiquem atentos para este tipo de análise, né? A sua entrada vai ficar com stop mais caro ou mais barato, dependendo de onde você entrar. E, na minha opinião, particularmente, eu entraria aqui nessa região, tá? No boss e não no fake out, certo? Mas cada um faz a sua entrada da melhor forma possível. Então, basicamente é isto, apenas isto que diferencia a terminologia, né, falso breakout da terminologia boss, que é a quebra de uma estrutura, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido o motivo, né, pelo qual um falso breakout, né, uma, um falso rompimento de um topo, a gente não dá o nome de boss, porque não foi a quebra da estrutura em si. Foi uma quebra, obviamente, mas não foi de um topo que não fazia parte da mesma estrutura do boss, né? Então, esta é a diferença. Esta é a diferença entre
a terminologia, que no final dá no mesmo, né? São falsos rompimentos que ocorrem em região tanto de topo quanto de fundo, né? E aí os institucionais venderam aqui nessa região, né? Mais alta do que era melhor para eles, né? E iriam vender aqui mais caro do que eles entrarem já de pronto aqui, até porque eles fizeram a captura, né? Eles fizeram a captura dessa grana de quem entrou nessa região, o varejo, né? Estopou a galera que comprou aqui no rompimento, né? Apostando nessa continuidade, né, de alta que não ocorreu, e aí ele entra aqui nessa região com alvos bem definidos, alvos em order blocks. Olha só, já atingiu aqui o primeiro alvo deste order block, vindo capturar esta liquidez que eles mesmos plantaram aqui nessa. Lembrando que essa região aqui de consolidação existe muita grana, né? Eles empurraram o preço para cima para que pudesse estopar todo mundo, o varejo, vender mais caro e assim fazer a manipulação deles. Aí, então eles já chegaram na região de order blocks, né? Bloco de ordens, e aí aqui em 1 hora, aqui no CHA-USD, é claramente visto que nós também temos, né, região de order block mais abaixo, né? Agora resta saber se os institucionais trarão essa grana toda, essa manipulação até nessa região, que eles podem fazer uma compra, né? Sniper entre nessa região, levando o preço mais para o alto, mais para cima ainda. Então isso daqui é uma captura de liquidez que eles vão querer comprar, né, mais barato, e tem este order block aqui. Resta saber se o preço aqui vai chegar nesta região, certo? Então, falso breakout e boss serve para você fazer as suas melhores entradas, tanto de compra quanto de venda, para que você possa sair nas regiões estratégicas, né? Em regiões de order blocks, certo? Se gostou do vídeo, galera, deixa seu like. Tchau, tchau!